E a análise do discurso, a gente consegue o discurso como uma materialização da ideologia, calcada que é no materialismo histórico. Né? Então o sujeito, dessa forma, ele não decide sobre os sentidos, possibilidades enunciativas do seu discurso, mas está inserido num processo histórico que lhe permite determinadas inserções, não outras, ocupando um lugar social a partir do qual enuncia. Então, quer dizer, se você está numa linha de pensamento, por exemplo, né, talvez se você é católico, de certa forma você vai ser contra o aborto, porque a igreja católica vê isso como um crime, né, um atentado. Então você não pode falar diferente daquele discurso que você está afiliado. É um pouco disso. Né? E aqui, a metodologia da análise do discurso, ela pressupõe, então, né, um exercício de formulação. Não existe uma lista de procedimentos a serem introduzidos na observação de um objeto previamente separado, que vai ser submetido à análise, como acontece em outros modelos. Isso aqui é importante para entender como é que a análise do discurso é meio complicada às vezes, né? Como que ela se dá de forma diferente, né? Porque, né, a gente está falando aí do exemplo, né? Você sabe do exemplo que você analisar um fóssil, um rim, uma amostra de metal, enfim. Nosso trabalho é a linguagem, então tem procedimentos diferentes dos tradicionais aí, que você usa de secar um corpo, é bem diferente de secar a língua, né? Tem uma série de outros discursos atravessados nessa dissecação que nós vamos fazer, né? Então, a linguagem, quanto objeto, é parte componente de textos já produzidos no momento da análise e por isso pode funcionar como objeto de análise. Então, isso é uma coisa importante, a gente só pode analisar o que já está produzido. Não pode ficar imaginando coisa, né? Hipotecar, eu acho que assim, não. Você vai pegar um texto já dado e vai usar as ferramentas que a análise de discurso tem para dissecar aquele texto que está ali. E lógico que o recorte que você vai fazer tem muito a ver com isso, com a sua história pessoal, com o seu processo histórico. Então, o recorte já é um procedimento de análise, né? Dentro do seu olhar da sua história. Tá? Então, nós temos os textos que podem ser verbais ou não, a exigência de que sejam já produzidos, pois o objetivo da análise é relacionar esses textos com suas condições de produção. Portanto, para realizar a análise, é preciso conhecer as condições de produção dos textos. E é isso que a gente foi pesquisar de certa forma, né? Como é que uma matéria é produzida, como é que as matérias de divulgação de ciência são produzidas, e daí se entender o que está acontecendo. Né? Então, o analista, por sua vez, quando apresenta essas condições, o faz de determinado lugar discursivo, a partir de sua identificação com os textos. Os resultados dessa análise são relativos à articulação das condições de produção do corpus com a posição do sujeito do analista. Então, o que isso quer dizer? É que você vai olhar o texto dentro daquela sua perspectiva, da sua formação, dos seus valores, da sua ideologia, tu vai fazer um recorte. Ah, eu quero ver isso aqui, eu quero observar esse procedimento. Então, a condição do analista já determina o que você vai analisar e o que você vai ver. Né? Eu vou apagar algumas coisas e vou ver outras. Vou focar. Né? Então, a relação em análise de discurso é determinante para estabelecer o recorte que vai permitir a compreensão do funcionamento do corpus. A posição do corpus vai se dando aos poucos de acordo com a precisão do recorte. Ou seja, o recorte delimita o corpus e a posição do analista determina o recorte para nos preencher uma teoria não subjetiva da subjetividade. Essa subjetividade se articula à materialidade dos textos em análise. Né? Porque a gente vai chegar à conclusão que não existe nada objetivo, tudo é subjetivo. Você pode ser o menos subjetivo possível, mas sempre vai ter a sua marca ali, o seu olhar, né? A sua história envolvida ali. Portanto, no método de análise do discurso, a própria seleção do material já é parte do procedimento analítico. Quando o analista escolhe determinado texto e não outro, esse critério de segmentação que o norteou já pressupõe algumas hipóteses e algumas escolhas, que é o que a gente fez quando optou por discutir a divulgação de ciência, né? A gente já fez isso porque já tinha algumas intenções, né? A gente já queria ver algumas coisas ali, então isso foi determinante, né? Então essa segmentação, ela já revela o que exatamente o analista quer ver, ou pelo menos onde a gente quer ver, e qual é o contorno que a gente está dando para essa questão. Então, sendo assim, segmentar já é parte da análise. Mesmo que não seja o recorte, porque o recorte da análise é uma questão teórica. Então, quando a gente faz o recorte, eu quero ver o deslocamento de sentido da ciência, eu quero ver, onde eu vou ver isso? Vou ver na imprensa. Então, isso já faz parte da análise. Todo esse procedimento já é análise do discurso. Então, no caso da nossa pesquisa, a análise está recortada em duas questões antagônicas, né? Ciência e tecnologia, e ciência propriamente dita, e os discursos sobre o discurso de produção científica, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Né? Então, dessa perspectiva, foi que nós fizemos o recorte e observamos que realmente existem as duas versões de ciência e, principalmente, que uma está tomando a outra, como o Piaget preveu isso na década de 70. Quando a gente fala que o Piaget foi revolucionário nessa questão, é justamente isso. Que na década de 70 já previa que agora ia estar acontecendo isso. Né? Que ia haver uma disputa que as hard sciences iam ganhar campo e as ciências sociais iam perder espaço. Essa disputa de mercado aí, movida pelo capital.
Então, a ciência e tecnologia, a CT, né, que também é uma coisa que a gente mobiliza, é uma sigla criada há pouco tempo, cujo sentido está absorvendo sentidos que era da ciência antes de ser anunciado existir, na forma de uma sigla. Então, hoje todo mundo fala ciência e tecnologia é inovação também, né? Inovação. Até a FAPESC agora fomento, como é que era? Incorporou a palavra. Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação, né? Então essa que a gente falou que era a palavrinha da onda, né? Da moda, agora é inovação, tudo é inovação. Tem que inovar. Até, eu estou fazendo que interessante, eu lembrei disso aqui, olha só. Eu fui comprar a batatinha Ruffles ontem, né? Aí eu falei, vou usar isso lá amanhã. Porque assim, eu fui lá, aí tem a Ruffles, que era 2 e pouco, e tinha uma outra lá que era R$1. Aí, poxa, mas essa aqui, será que eu dei um gosto parecido? Ela falou, não, aquela tem mais tecnologia, melhor. Poxa, cara. Entendeu? Quer dizer, como é que tá, a coisa está pegando, né? Essa questão da tecnologia, né? Então, mas onde a gente vai verificar isso? Aí onde foi o nosso recorte, né? O recorte foi o quê? Foi analisar os produtos de mídia, pois a cultura científica se produz pela mídia no lugar onde ela é comunicada. A ciência faz pela comunicação. A ciência existe na medida em que seu objeto existe para a população. Então a mídia produz uma imagem de ciência dos objetos da ciência para o povo e para quem não é cientista ou cientista de outra área. Esse aqui são falas do Vogel, né, que é um capítulo aí, a gente pegou usando essas frases aí, então está bem chutinho, mas é isso aí que o Vogel está falando, né? Que a ciência é aquilo que a gente observa como ciência. O jornal diz, a ciência é isso aqui. Entendeu? A ciência e tecnologia é isso aqui. Então, à medida que a mídia vai passando esse sentido de ciência e tecnologia, como a ciência é propriamente dita, as pessoas vão absorvendo e dentro da cultura científica isso vai se consolidando como um valor real e vai se naturalizando, né? Então, daqui a pouquinho, todo mundo vai achar que ciência, CIT, a sigla, né, é ciência propriamente dita. Né? E isso é o que a gente observou nos jornais. Então, a gente verificou a pesquisa no Jornal de Santa Catarina, no Diário Catarinense, de Florianópolis, a Notícia de Joinville, o Jornal de Santa Catarina, que é de Blumenau, o Diário do Iguaçu de Chapecó, o Jornal Movimento de Laje, está no momento, mas é Movimento, e o Jornal Tribuna de Criciúma. E, por âmbito nacional, para a gente fazer a comparação, a gente pegou a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo. Né? E já pegado o Globo também, mas a gente viu que era a mesma coisa, né? Foi uma coisa bem homogeneizada na grande imprensa, nós pegamos só os dois de São Paulo mesmo, que dá conta do que a gente quer observar. Então, o que é o discurso de divulgação científica? Isso também é importante para a gente, né? Então, vamos lá. No caso dessa pesquisa, como corpus é integralmente determinado pelo discurso jornalístico, né? É o discurso dentro dos jornais, né? Só para a gente entender, nosso recorte se inscreveu na sequência de ativos em que o discurso jornalístico é atravessado pelo discurso de divulgação científica. Tá? Guarda essa informação que a gente vai juntar lá com outra. Então, nesse sentido, mobilizando a noção de discurso de divulgação científica da Hollande. E Hollande, juntamente com a noção de discurso sobre da Marianne, para identificar no corpus em questão aquilo que nos interessa compreender, ou seja, a relação que o discurso jornalístico, da divulgação de ciência, estabelece com esse discurso de divulgação científica e a consequência disso no deslocamento do sentido de ciência para ser inteiro. Então, foi pegando essas ferramentas e juntando o discurso sobre, o discurso de divulgação científica, o DNI, para a gente ver onde acontece esse deslocamento e por quê. Então, a Marianne ela fez essa formulação aqui que também é importante, o discurso sobre. Os discursos sobre são discursos que atuam na institucionalização dos sentidos. Portanto, no efeito de linearidade ou homogeneidade da memória, os discursos sobre são discursos intermediários, pois ao falarem sobre um discurso de, que é um discurso de origem, alguma coisa, situam-se entre este e o interlocutor, qualquer que seja. De modo geral, representam lugares de autoridade em que se efetua algum tipo de transmissão de conhecimento, já que o falar sobre transita na correlação entre o narrar, descrever no conhecimento singular, estabelecendo uma relação com um campo de saberes já reconhecido pelo interlocutor. Então, você vai falar de alguma coisa que a pessoa mais ou menos já sabe, e você vai descrever aqueles procedimentos e vai passar aquele sentido para ele, e a pessoa vai absorver aquilo, pô, verdade, né? Tipo assim, discurso sobre, pesquisa da Unesco que recebe prêmio nacional. É um discurso sobre. Porque a Unesco vai receber, quer dizer, vai falando o que ela vai receber, no dia está lá, um prêmio será entregue para o fulano de tal, e teve o estudo, teve a participação dos alunos, tal. Então ela vai escrevendo e narrando o que aconteceu. Aí você vai pensar, pô, a Unesco ganhou um prêmio, legal, né? Então, não fala de ciência, não tem sentido nenhum de ciência ali, é só falar sobre ciência. Então isso tem muito na imprensa catarinense. Principalmente os jornais que não são vinculados ao grupo RBS, que tem os jornais do interior, outros jornais, eles não têm esse discurso de divulgação científica. Eles são 90% disso aqui, falar sobre.
O grupo RSBS já é mais dividido, está mais acompanhando a produção dos dois eixos, né? Metade de divulgação científica, um pouco de falar sobre, vai modificando, né? Então, um exemplo de matéria de divulgação científica com sentido de hard sciences, né? Está no Jornal do Estado de São Paulo. O que é? Agora vamos falar sobre divulgação científica. Qual a diferença daqui, né? Vocês viram falar sobre, né? Não fala nada de ciência, só fala que teve aquela coisa. O divulgação científica ele já é atravessado pelo discurso pedagógico, então ele vai explicando. Cientistas sequenciam o genoma de feto usando a amostra do sangue da mãe. A técnica serviu para verificar se a criança sofria de beta-talassemia, uma forma hereditária de anemia. Anemia, tá, tô sofrendo. Então vocês já vão entendendo, vai te explicando. Nesse exemplo de divulgação científica, a matéria inicia com um discurso sobre, vamos falar sobre ciência, mas vai fazendo menção aos cientistas, citando de que universidades são, e segue quais são os procedimentos utilizados para chegar ao resultado da pesquisa. Então ele é mais didático. Então, os cientistas da Universidade de Hong Kong sequenciaram o genoma completo de um feto utilizando apenas uma amostra de sangue da mãe. A técnica serviu para verificar se a criança sofria de beta-talassemia, forma hereditária de anemia, e poderá substituir métodos invasivos de diagnóstico pré-natal. Aí a matéria segue escrevendo os processos da pesquisa e explicando ao leitor os termos acadêmicos, fazendo a articulação do lugar da ciência com o jornalismo. Então já vai colocando a par como é que a ciência fala, né? Então o plasma, né, líquido, aí vai explicando, onde a célula do sangue permanece suspensa, forneceu o DNA usado no estudo publicado na Science Translational Medicine. Quer dizer, DNA, já vai popularizando, a pessoa vai se identificando, então a matéria vai entendendo o que está acontecendo. Então o jornal científico, ele volta a se torcializar na forma de um discurso sobre, ao informar que os resultados da descoberta foram publicados na revista científica, reforçando a eficiência e cientificidade. Quer dizer, no final da matéria ele tem esse retorno, ao falar sobre, vai explicando, né? Vai reforçando esse sentido de ciência, de divulgação, e tem toda uma temática trabalhada. E no final da matéria dá a voz do cientista através da fala do Denis Lu, que é o professor da universidade. O cara vai falando, esse que é professor, né? Ele vai explicando, quer dizer, ele legitima toda a fala de divulgação de ciência. E isso aqui são gráficos, quase todas as matérias de divulgação de ciência, né? Tem um negócio desse aqui, explicando, um desenho, bem didático mesmo, é pedagógico mesmo, você vai olhar ali, eu já sou um cientista. É igual tipo super interessante, né? Tem umas revistas que você lê ali, o cara lê e acha, eu já sou um doutorado, né? Eu preciso de uma universidade, né? Então é isso, ó. Então a análise em várias, ou quase na totalidade das matérias de divulgação científica, por serem atravessadas pelo discurso pedagógico, aparecem gráficos, ou gráficos de ilustrações, dados, né? Vai explicando os procedimentos. E essa posição de divulgação científica só pode ser vista a partir do lugar em que a ciência se enuncia. E é o significativo para a gente, né? Então, mesmo que do modo pedagógico de se apresentar, há um lugar de enunciação que se articula com o jornalismo científico para falar a ciência no lugar mais apropriado para a ciência, ou pelo menos produzindo esses efeitos do que deveria ser a ciência, né? Quer dizer, o cara vai legitimando ali no sentido de ciência como se fosse dar a voz para o cientista falar, então é bem interessante, né? Então, as conclusões, né? Vamos chegar nas conclusões. Ao analisar o funcionamento do discurso sobre, na forma do jornalismo científico, e o funcionamento do discurso de divulgação científica, podemos compreender que não está no campo da ciência, propriamente, o deslocamento de sentido de ciência para sem ter, mas no discurso jornalístico, que é fortemente preenchido pela personalidade das agências de notícias. Aí entra a questão das agências, que foi o que a gente descobriu aí, o achado, né, que não era no nosso campo, né, não tem nada a ver com os engenheiros, com os físicos, né? Eles estão lá dentro tomando chupa, nós também. Não é, a briga não é nossa, a briga está onde ali para descobrir, tá? No discurso do jornalístico, através das agências. As grandes agências de notícias distribuem as pautas que vão ser exploradas pelos jornais associados. Elas podem ser nacionais ou internacionais, públicas ou privadas, mas são as grandes responsáveis por pautar as redações. Na teoria da comunicação, a gente usa o termo agenda setting. O que é isso, né? Vai escrever esse fenômeno de agendamento que tem sua origem em muitos catálogos. Esse termo aqui a gente usa na comunicação é para dizer a pauta, o que você vai falar. Porque aconteceu um fato, Hugo Chávez foi fazer tratamento de câncer em Cuba. Todos os jornais falam isso, isso é um agendamento. Todo mundo vai tomar cerveja e vai falar sobre aquilo. Ou começou mais o Big Brother. Aí, pô, quem fala de Big Brother, mas todo mundo fala de Big Brother, se você não vê Big Brother, você não fala ninguém, pô. Não é? Não é mais ou menos isso? Pô, tu tá fora, tu não sabe de nada, pô. É o Big Brother que é o negócio. Agora é a Fazenda, né? Tu não viu a Fazenda, tu não sabe de nada, pô. Então começa a bater papo, tomar chopp, você não tá vendo a Fazenda. Porque todo mundo, todos os jornais, né? Jornais, revistas, todos os comentários, na rádio, tudo. Então a gente assiste isso, todo mundo tá falando a mesma coisa.
E no caso das divulgações de ciência, todo mundo fala a mesma língua, porque todo mundo é voltado pelas mesmas agências. Então isso foi um achado para mim significativo, né? As agências fornecem informações para os canais de televisão, jornais e veículos, através de contratos, elas fazem a venda de dados sobre qualquer conteúdo. Ok? Então, por exemplo, vamos citar aqui exemplo de agência. A agência Estado, que vende informação sobre jornalismo político, pertence ao jornal O Estado de São Paulo. A agência Brasil é pública e, em conjunto com a TV Brasil, cede gratuitamente informações de âmbito jornalístico. A agência RBS é a soma de 8 jornais. Aí vamos falando dos gigantes aqui do Sul, né? É o Zero Hora e o Diário Gaúcho, Porto Alegre, Pioneiro de Caxias do Sul, Diário Santa Maria, todos os Rio Grande do Sul. Aí tem mais o Diário Catarinense, Hora, que é de Florianópolis, o Jornal de Santa Catarina de Blumenau e a Notícia de Joinville. E quando a gente foi fazendo análise das matérias desses jornais do grupo, você vê que a mesma matéria saiu em todos os jornais, bem homogêneo mesmo, né? Tinha uma matéria dos golfinhos, né, todos. Tinha do macaquinho lá também, que, a gente tem rio, porque, tudo igual, né? O macaquinho foi não sei o quê, cara, até comédia, né? Comédia é eles colocarem, às vezes, a mesma matéria em dias diferentes, em jornais diferentes, para tentar enganar pessoas. Muda uma vírgula, porque a gente viu do macaquinho, né? O macaquinho se cuida da parede, o macaquinho não sei o quê. Até o Alexandre falou, nossa, acho que o jornalista saiu de férias, não tinha o que pôr, repetiram aquilo. Colocou ali a programação ali, repete essa matéria, e a matéria saiu, né? Se você for algumas vezes análise, isso fica cômico mesmo, né? Então é isso, né? E aí, além desses jornais, todos têm ainda 18 emissoras de TV, imagina, 25 rádios, mais 600 jornalistas, que é uma máquina de moldar pensamentos, né? Vocês vão falar o que a gente quer, né? Quer dizer, é um dado, e esse é um dado muito importante, né? Na ausência de produção científica local, para ser divulgado todo dia, o Estadão e a Folha, ciências de notícias internacionais, e a publica como se fosse coisa nossa. Então você pega lá todo dia, lá, os jornais do eixo nacional, eles têm cadernos de ciência e tem uma editoria voltada para a ciência, né? E aqui não tem. Mas vocês metem o mesmo, tendo ou não tendo, eles fazem a mesma coisa. Mas no Estadão, o que eles fazem? Eles pegam notícias internacionais, quando não tem local, e publicam, você vê ali, eu acho que o Brasil faz parte daquele procedimento ali, nós estamos desenvolvendo aquilo que não é verdade, né? Então fica como coisa nossa, olha que legal, né? Fica naturalizado, né? Como se a gente tivesse acesso àquela produção, e na verdade a gente não tem, né? E o RBS faz o mesmo, por meio do jornalismo científico, ou seja, dá notícias sobre ciência e quando faz divulgação científica, o faz com efeito científico de tecnologia. Então foi o que a gente observou. Então o grupo RBS ele fala sobre ciência. Quando ele está falando sobre ciência, está falando sobre divulgação científica, o efeito sempre é tecnológico. 90% dos casos, das 300 matérias que a gente observou, era isso, matéria tecnológica. Então, isso significa que a sobrevivência de uma seção de ciência no jornal local, e no local a gente fala até a Folha de São Paulo está no jornal local, nacional, né, brasileiro, né, como percebemos, está diretamente ligado a dois fatores. Primeiro, que a produção de notícia local aconteça, mesmo que não seja todo dia. Segundo, que se possa comprar conteúdo de âmbito nacional e internacional. Então, para criar matéria de ciência, ou você pega a questão produzida localmente, ou você compra. Isso é o que permite ter uma seção de ciência, né? Mas observamos que o volume de matérias que vem de fora é bem maior do que é produzido nacionalmente. Isso foi uma coisa terrível. Que a gente tem uma produção acadêmica bem grande, mas a divulgação não acompanha. Outra questão relevante é o fato das assessorias de imprensa das universidades serem extremamente falhas ao não fazerem, quase nunca, divulgação científica em jornal social. Né? Pega as universidades, a assessoria, mais importante para a assessoria é o prefeito que vem visitar o reitor do que o que está sendo produzido ali no laboratório. Isso é um fato também, né, que a gente constatou determinante, né, nesse processo. Então, quer dizer, os órgãos de divulgação das universidades estão mais voltados à questão de cotidiano político da instituição do que para a produção acadêmica e científica. A imprensa das instituições universitárias pratica o discurso jornalístico. O que é esse preenchimento? Né? Não tem isso, vai aquilo. Né? E está envolvido no jornalismo científico em detrimento de um discurso de divulgação científica. Então, quer dizer, vou só um minutinho. Não, tranquilo. Aí isso, falando das instituições, então, quer dizer, para ela, a pauta, né, a gente pega aqui a própria Unisul, às vezes, é isso. Tem uma reunião com o prefeito, o secretário e não sei quem para fazer o tecnopolo. Aí vai lá, essa notícia. Mas a produção acadêmica, o que o laboratório de engenharia está produzindo ali, não anunciar, não divulgar, não tem esse cuidado de divulgar a nossa produção científica. E isso não é só aqui, em todas as universidades. Né? Então, assim, tem uma produção grande, acadêmica, tanto é que nós subimos, temos na 13ª posição. Tem um dado que não trouxe aqui, que foi bem recente para essa semana também, é que o Brasil já teve efeito, essa política já teve efeito, nós já subimos já umas 20 posições na produção de patentes.
Esse dado foi muito legal, acho que só passou esse dado, né? E essa semana, nós já subimos 20 posições, quer dizer, essa está dando certo. O que o governo está fazendo está dando certo. Né? É isso. Então, outra questão é isso. Portanto, há um preenchimento dos espaços jornalísticos relativos à ciência, ora com matérias estrangeiras de divulgação científica, ora com notícias sobre ciência. Por todos esses fatores, se está tomando ciência por ser tecnologia. Então, quer dizer, ora você tem ali a produção internacional, tu compra, não tem nada para dizer, tu compra, manda aí que vocês têm aí, um pacote, né? Manda aí, não se interessa. Aí vem. Não, tem uma notícia aqui. Então, às vezes, sobre ciência, tem um encontro, né? E a gente fez a discussão também, por exemplo, reuniões da SBPC que não são divulgadas. Você tem várias escolas acadêmicas, a gente fez aqui mesmo o Celso, né? Saiu uma nota da mídia, tudo bem que a nossa assessoria que também não divulgou, né? Para poder ter divulgado, mas tudo que você junta isso tudo, né? O pacote, a universidade não divulga o que ela mesma faz, produção acadêmica. A imprensa não se interessa, então você faz um bolo, né? Que acaba permitindo que ciência e tecnologia seja tomada como uma ciência propriamente dita. Então a culpa não é, no final das contas, das disputas entre literatos e os tecnólogos, né? Apesar do olhar estar sendo esse, né? O olhar, hoje, ele apesar de não ter essa disputa, mas o olhar que predomina é esse da ciência e tecnologia, né? Se tivesse uma feira tecnológica, talvez divulgasse, né? Como era um circuito de ciências de São Sul, não interessou para ninguém, nem para a universidade divulgar, nem para a empresa cobrir. Mas se fosse um céu tecnológico, né, um encontro de tecnologia, talvez a universidade divulgasse, né, por causa dos interesses econômicos, que essa lei da inovação, o que ela faz? Ela pega toda a produção, todos os laboratórios, toda a intelectualidade voltada às universidades, os centros tecnológicos, os NITs, e disponibiliza para o mercado, que esse é uma das grandes questões. Se eu estiver equivocado, você vai me corrigir, mas o que eu observei é isso. Então, a lei, essa 93 mil e tal, ela pega a lei da inovação e disponibiliza isso, essa parceria entre as universidades federais e o mercado. Então ela potencializa isso, ela libera. Aí ela especifica na lei contratos. Você é pesquisador, você pode produzir em parceria com uma universidade privada ou uma empresa, tem ganhos também e tal. Então tem toda uma estrutura voltada para isso. Então isso tem mobilizado as redações, os jornais, as universidades, porque é o dinheiro que está entrando ali mesmo, né? É a possibilidade de lucro. Foi isso que a gente observou. Então, se fosse um evento tecnológico, teria mais espaço do que uma produção acadêmica de letras, das humanas, também foi coisa observada, né? Então, o que se conclui finalmente é que esse deslocamento de sentido de ciência com a CIT não é uma escolha, mas sim uma decorrência do modo de funcionamento do discurso do jornalismo científico, inclusive enquanto legitimador do discurso do Estado. Então, essa é a conclusão que a gente chegou na pesquisa, né? Que não é, que é um preenchimento, é um funcionamento do discurso jornalístico, de preencher o que tem ali para ocupar espaço mesmo, e o que tem vindo mais é esse discurso que acaba tendo dois sentidos, né? De ocupar o espaço e presentear o governo com o que o governo está fazendo, né? Foi o que a gente fez na nossa aí, não é de graça também, né? Então beneficia o discurso da imprensa legitima o governo relegitima o que está sendo produzido na imprensa, e a coisa vai se moldando e esse sentido vai se deslocando e vai se naturalizando de ciência como CIT. E nós vamos ficando como os portadores do passado, né? Não precisamos mais de nós. Reclamando. Ficamos reclamando aí. E o que a gente reclama muitas vezes é isso, que o que os cientistas da área de tecnologia produzem acabam precisando da gente para dar conta, porque você monta uma empresa, o cara, em vez de trabalhar mesmo, vai trabalhar muito mais, em vez de distribuir renda, você concentra a renda, e aí você tem pessoas miseráveis, pessoas com problema, e quem vai tratar é o pessoal das humanas, a assistência social, é o psicólogo, né? Nós temos que implementar o trânsito depois aí do lixo que é gerado por essa riqueza tecnológica. Aí cabe ao pessoal da área de humanas tratar isso. Os historiadores vão entender por que nós estamos caminhando para isso, né? Por que o Brasil está aí, oitava economia do mundo, e tem, né, tanta concentração de renda, de terra, né? Como é que se explica isso, né? Como é que nós subimos 20 posições na lei de patentes e continuamos com assassinato na terra, no campo? Essas contradições não vão ser resolvidas. Por quê? Aí é que nós entramos, né? Área de humanas, né? Mas é isso, né? Finalizamos. Obrigado. Espero que vocês gostem. Para as pareceristas, né, para a nossa banca. Eu convido então a Heloísa, que é de fora, fala primeiro,
depois a Nádia, né? Então, a Heloísa, fique à vontade, você pode tanto ir trocando ideia com ele, enfim, num bate-bola aí, ou você fala tudo o que você quer falar primeiro e depois ele tem o tempo dele, como vocês quiserem, tá? Você se organiza aí como você quiser. Se houver qualquer limitação de tempo, é só me avisar. Tá. Não tem problema. Boa noite a todos, passou da sexta. Boa noite a todos, então. Muito obrigada pelo convite, né, por participar da banca. Eu acompanhei vários trabalhos entre dissertações de mestrado, de doutoramento, então eu sei que dá um trabalho enorme, é sempre fazer um parto e realmente a gente dedica muito esforço, dinheiro e tudo mais nesse processo. Que bom que você chegou ao final já é uma linha. Eu li todo o teu trabalho bastante minuciosamente, aproveitei para dar retoques e sugestões enquanto eu ia escrevendo. E primeiro, uma vez feita a leitura geral, voltei ao início porque eu já sabia qual era a tua base teórica, né? Que apesar de serem os capítulos iniciais, tem distinções que você faz até para o final que me foram muito úteis. E sempre tentando olhar de maneira, desafiando os meus preconceitos e as definições que eu tinha sobre assuntos que foram abordados aqui. Como, por exemplo, a tua definição também dos teóricos entre jornalismo científico e divulgação científica não era que eu tinha, o que me agregou, obviamente, e eu tratei de agregar coisas que dentro do trabalho, agreguei folhinhas dizendo, olha, essa seria a minha versão anterior do que seria divulgação e jornalismo científico. Um nome que eu questiono muito, porque eu acho muito pomposo para o que é o jornalismo. Eu sempre digo, jornalismo científico parece que é ciência. Não é. Continua sendo jornalismo, com todo o mérito que pode ter, mas a gente segue as técnicas de produção jornalística e realmente eu acho uma meio metida besta, assim, né? Mas enfim, assim como se fala em jornalismo esportivo, ok, vamos chamar assim. Acho que a tua exposição foi muito feliz, primeiro pelo volume de informação que você conseguiu concentrar nos 40 minutos, pelos cartões de animação que eu vi que você mesmo fez, né, com alguma ajuda de algum outro profissional, ou seja, dá mais leveza, ficou bem legal mesmo. Coisas que você falou na apresentação, que está na moda a palavra inovação, eu nem tinha visto no trabalho, mas realmente está, e de vez em quando o pessoal vai essas modas e todo mundo incorpora, né? Então eu notei que há coisas que eu até tinha notado aqui, olha, a sigla CIT agora, a nova é a CTI, que todo mundo fala em CTI atualmente porque se incorporou mais esse modismo aí na coisa. Com relação àquela revisão que eu fui fazendo, até a metade do trabalho, eu acho até que você deve ter reescrito muitas vezes, porque eu vi que já estava quase erros, assim. E alguma coisa que foi aparecendo ao longo do texto, eu anotei aqui, só te chamando a atenção, umas coisas que eu vi repetidas, como, por exemplo, o uso do pronome onde, olha só. A explicação disso é que no período da ditadura, vírgula, onde as reuniões do SBPC, onde pronome relativo de lugar. Então tem que ser quando? Período da ditadura, quando? Então, como eu vi que é uma coisa que se repetiu, eu até te coloquei em vários lugares. Agora, eu prefiro bate-bola aqui, sem deixar nada para o final. Aquela definição de peixe, ela coloca geralmente os tecnólogos associados a cientistas. O que são para você os tecnólogos? Então, nessa definição aí, a gente procurou até adequar, né? Que estava ali a versão que a gente fala de tecnólogos como os cientistas e nós como os literatos, né? A gente acabou aqui mudando um pouquinho, tendo nós como cientistas hoje, já que tem esse deslocamento de sentido de ciência para CT e CTI, né? E nós como cientistas e os profissionais da área de exatas, das tecnologias, das engenharias, desse setor novo de informática, né, como os tecnólogos. Né, porque, como a gente colocou ali, são os produtores de instrumentos e são os replicadores. Né, no final das contas, eles não produzem um conhecimento, eles produzem ferramentas, máquinas,
Mas o conhecimento, o problema que a gente coloca no conhecimento, é a capacidade de pensar mesmo, de elaborar. É mesmo no jornalismo. Às vezes tem as pessoas que falam assim, você podia fazer o jornalismo em 6 meses, você aprender a escrever. Mas eu diria que aquela carga mesmo da ética, dos valores mesmo conceituais, da formação teórica, do aprender a pensar, é porque o desafio que a gente coloca é isso, você pensar a ciência é como pensar a sociedade, em vários